Ok, café na mão, fim de plantão, sobrevivemos a mais um. Ufa! E olha o que chegou pra gente. O famoso Estudo Dirigido 2 das professoras Cíntia e Larissa. Ah, esse material é bom. É um roteiro muito inteligente sobre como as nossas células reagem ao estresse. É isso. A missão hoje é usar esse guia pra gente, sabe, entender a lógica por trás de tudo. Desde uma adaptação simples até o começo de uma lesão mais grave. É a história de uma batalha, né? Começa no nível micro, com a célula tentando sobreviver. E vai escalando. Isso, escala para o tecido, para o órgão, e aí vem as consequências clínicas. Às vezes a célula se adapta e vence, às vezes a adaptação falha. E o resultado é a doença. Então, vamos começar pelo começo? Pelo que acontece quando uma célula sofre um estresse que, não é forte o suficiente para matá-la de vez. Mas que ela não aguenta ficar como está. Exato. É aí que entram as adaptações. O que nos leva direto para a primeira distinção clássica, que sempre gera confusão. Hipertrofia versus hiperplasia. Clássico de prova. Sempre. As duas resultam no aumento de um órgão, mas os mecanismos são totalmente diferentes. Certo. Na hipertrofia, a célula individual aumenta de tamanho. Pensa nela como um fisiculturista. Boa analogia. Ela não se multiplica. Ela fica bombada, sabe? Com mais proteína estrutural, mais organela, tudo isso para dar conta de um trabalho maior. Certo. O exemplo clássico que sempre cai é o coração de um paciente com hipertensão crônica. Perfeito. A pressão alta força o ventrículo esquerdo a trabalhar contra uma resistência gigante todo dia. As células musculares do coração, os miócitos, elas não conseguem se dividir. Não tem essa capacidade na vida adulta. Então a única saída para elas é crescer, ficar mais forte. É hipertrofia pura. Hipertrofia pura. Mas, e no útero durante a gravidez? O órgão cresce absurdamente. É a mesma lógica. Ah, aí a história fica mais interessante, né? Fica bem mais complexa. O útero é um exemplo brilhante de como os dois processos podem acontecer juntos. Os dois ao mesmo tempo? Exato. As células musculares lisas, do miométrio, elas respondem ao estímulo hormonal, principalmente estrogênio, de duas formas. Ok. Elas aumentam de tamanho, o que é hipertrofia, e também se multiplicam. E isso é hiperplasia. Entendi. Então, quando um patologista olha a lâmina, ele vê não só células maiores, mas muito mais células. Um número muito maior. É a combinação dos dois que permite aquele crescimento exponencial. Faz sentido. Então, a hiperplasia é o aumento no número de células. É a festa que ficou lotada. Ótima definição. O tecido cresce porque as células que têm capacidade de mitose são estimuladas a se dividir. É o que acontece na próstata, na hiperplasia prostática benigna. Ou no endométrio todo mês. Exato. A capacidade de divisão é a chave de tudo. É a regra de ouro para diferenciar. Tecidos permanentes, tipo músculo esquelético, cardíaco, neurônios, que quase não se dividem. Vão fazer hipertrofia. Quase exclusivamente hipertrofia. Agora, tecidos lábeis, que estão sempre se renovando, como a pele, ou os estáveis, como o fígado. Que se dividem quando precisa? Isso. Esses podem usar os dois recursos, hipertrofia e hiperplasia. Ok, ficou claro. Mas e o contrário? Se o estresse não é excesso de trabalho, mas a falta dele? Um músculo imobilizado num gesso, por exemplo. Aí a gente entra na atrofia. É a célula ativando o modo de economia de energia. Gosto disso. E ela encolhe, sabe? Reduz o volume, digere as próprias organelas num processo chamado autofagia. Tudo para diminuir a demanda metabólica e sobreviver. É uma retração estratégica. Exatamente. Ocorre no desuso do músculo no gesso, na denervação, quando um músculo perde o estímulo do nervo. Ou até no cérebro e em doenças neurodegenerativas. Sim, a célula não morre, ela só encolhe, esperando por tempos melhores. E nesse mesmo grupo de respostas ao estresse, a gente poderia colocar os acúmulos intracelulares, tipo a esteatose hepática, o fígado gorduroso? Com certeza. Não é um encolhimento nem um crescimento, mas é uma resposta a uma sobrecarga, certo? Perfeitamente. A esteatose é um ótimo exemplo de uma célula tentando lidar com um estresse metabólico, um excesso de ácidos graxos,
seja por álcool, obesidade. Diabetes. Isso, o hepatócito fica sobrecarregado, não consegue processar tudo aquilo e acaba acumulando a gordura. Mas é uma adaptação que, se o estímulo for removido, É reversível. totalmente reversível. Assim como as outras. Ok. Agora a gente chega no ponto que separa a adaptação segura da zona de perigo. A fronteira entre uma defesa e o caminho para o câncer. Metaplasia versus displasia. O estudo dirigido coloca as duas lado a lado e essa comparação é crucial. Vamos começar pela metaplasia. É talvez a adaptação mais engenhosa. É uma troca de uniforme. Uma troca de uniforme. O corpo substitui um tipo de célula adulta, diferenciada, por outro tipo de célula, também adulta, mas que é mais resistente àquela agressão específica. O exemplo padrão ouro é o esôfago de Barrett, né? Padrão ouro. O refluxo crônico de ácido gástrico agride o epitélio escamoso do esôfago, que não foi feito para isso. Como resposta, o corpo troca ele por um epitélio colunar, tipo o do intestino, que aguenta o ácido. Certo. Então o corpo está resolvendo um problema. O novo epitélio protege o esôfago do ácido. Se há uma troca para um tipo celular mais forte, por que a gente se preocupa tanto com a metaplasia? Não é uma coisa boa? Essa é a pergunta-chave. É uma faca de dois gumes. Sim, resolve o problema imediato da agressão. Mas essa solução vem com dois custos enormes. Primeiro, a perda de função. Ah, claro. O epitélio colunar não tem a mesma função do escamoso. Pensa no fumante. O epitélio ciliado, que limpa o muco do trato respiratório, é trocado por um escamoso, mais resistente à fumaça, mas que não tem cílios. Resultado: tosse crônica, porque o mecanismo de limpeza foi para o espaço. Exato. E o segundo custo, o mais perigoso, é que esse ambiente de proliferação e transformação celular crônica, essa instabilidade, aumenta muito o risco de mutações que podem levar ao câncer. Entendi. Metaplasia não é câncer. Não é, mas é um solo fértil para ele nascer. É uma solução de curto prazo que cria um problema de longo prazo. E quando essa instabilidade sai de controle, a gente chega na displasia. Aí sim. Como a gente bate o martelo na lâmina. O que grita isso aqui não é mais troca de uniforme, é rebelião. A displasia é a bagunça. É a perda total da arquitetura e da uniformidade. Se a metaplasia é um exército organizado com o uniforme errado, a displasia é um exército bêbado, desordenor. Gostei da analogia. Na histologia, os sinais são claros. As células perdem a maturação normal, da base para o topo. A gente vê pleomorfismo. Células com tamanhos e formas bizarras. Áticos. E o mais alarmante, figuras de mitose, a divisão celular, acontecendo em camadas onde não deveriam estar. É uma lesão pré-maligna. É o último passo antes de uma invasão. O exemplo clássico é a neoplasia intraepitelial cervical, o NIC, causada pelo HPV. Então, essa desordem, a displasia, é o ponto de não retorno. E agora, vamos ver um dos principais gatilhos que pode começar essa bagunça toda na nossa pele: o sol. Exato. Saímos da patologia geral e entramos na dermatologia. A pele é o nosso escudo. E a linha de frente dessa defesa é a melanina. E quem produz é o melanócito. Uma célula fascinante. Ele tem origem na crista neural, a mesma que dá origem aos neurônios. Por isso ele tem essa forma dendrítica. Parece um polvo vivendo na camada basal do epiderme. E ele não guarda o pigmento para si, né? Ele é tipo uma central de distribuição. Exatamente, ele estende os braços, os dendritos, e se encaixa entre os queratinócitos vizinhos. Ele produz a melanina, empacota em vesículas, os melanossomas, e literalmente injeta esses pacotes nos queratinócitos. E quantos ele consegue servir? Um único melanócito serve uns 36 queratinócitos. Forma a tal da unidade melanoepidérmica. E aí vem a parte genial. O quê? Dentro do queratinócito, esses pacotes de melanina migram e se posicionam bem em cima do núcleo da célula, como um capuz. É o conceito do guarda-sol nuclear. Um escudo que protege o DNA. É fantástico. E o mais interessante é que a diferença na cor da pele não é pelo número de melanócitos, né? Não, o número é basicamente o mesmo para todo mundo. A diferença está na atividade deles. Exato. Em peles mais escuras, os melanócitos produzem mais, os melanossomas são maiores
e a melanina demora mais para ser degradada. A proteção é mais robusta. O que leva a um balanço evolutivo incrível. Fascinante. Em regiões com muito sol, pele escura era uma vantagem imensa para proteger o DNA. Mas tinha um custo. Sempre tem. A melanina também bloqueia a radiação UV necessária para a síntese de vitamina D. Que é crucial para a saúde dos ossos, sistema imune. Então, em lugares com menos sol, a proteção contra a UV ficou menos crítica e a capacidade de produzir vitamina D mais importante. E a pele mais clara se tornou uma vantagem. A cor da pele é um órgão regulador. Sofisticado, que se adaptou ao ambiente. É espetacular. E o que acontece quando esse escudo falha por bombardeio crônico? Qual o mecanismo do dano da radiação UV no DNA? O principal vilão é a radiação UVB. Ela tem energia exata para ser absorvida pelas bases do DNA, principalmente a timina. Certo. Quando duas timinas estão lado a lado na mesma fita de DNA, a energia da UVB pode fazer com que elas criem uma ligação entre si, um dímero de pirimidina. E isso cria uma deformidade na hélice do DNA. Uma dobra, uma lesão estrutural que bloqueia a replicação e a transcrição. Mas o nosso corpo tem como consertar isso, né? Sim, temos sistemas de reparo muito eficientes. Uma equipe de manutenção molecular que identifica a dobra, corta o pedaço danificado e substitui. O problema é a exposição crônica. É o excesso. O bombardeio de UV sobrecarrega os sistemas de reparo. Uma hora, um erro passa. Se a célula se dividir com esse erro, a mutação se torna permanente. E o acúmulo dessas mutações em genes-chave é o caminho para o câncer. Exato. E as consequências clínicas que a gente vê disso são devastadoras. Primeiro, o fotoenvelhecimento. A pele com aparência de couro, enrugada. Porque a radiação UV destrói o colágeno e a elastina na derme. Depois vêm as lesões pré-malignas, como a ceratose actínica, que é, na prática, a displasia que a gente discutiu antes. Só que visível na pele causada pelo sol. E, por fim, o câncer de pele. O carcinoma basocelular, que é o mais comum de todos. O espinocelular um pouco mais agressivo e o temido melanoma. Que se origina dos próprios melanócitos, as células do escudo. E tem um potencial de metástase altíssimo. É por isso que o que a gente sempre diz faz tanto sentido. Que o bronzeado não é sinal de saúde. É a pele gritando por socorro, produzindo mais melanina numa tentativa desesperada de se proteger de mais dano. E toda essa discussão sobre agressão e proteção nos leva à arquitetura da pele. O que nos leva ao último ponto do estudo. Por que a pele da palma da mão é tão diferente? Histologia topográfica na veia. No microscópio, a diferença entre a pele espessa, das palmas e plantas, e a pele fina, do resto do corpo, é gritante. E o que bate o martelo no diagnóstico? A presença do extrato lúcido. A famosa camada fantasma. Exato. É uma camada fina, clara, translúcida, logo abaixo da camada córnea. Células mortas, sem núcleo, e ela só existe na pele espessa. Então, pele espessa tem 5 camadas na epiderme, a fina tem 4. Primeiro grande diferencial. O segundo, a espessura do extrato córneo. Na pele espessa, essa camada de queratina é absurdamente mais grossa. É uma muralha. E a terceira diferença é o que a pele espessa não tem. Os anexos. Perfeito. Pele espessa não tem folículo piloso. Ninguém tem pelo na palma da mão. Nem na planta do pé. E como as glândulas sebáceas estão sempre associadas aos folículos, ela também não tem glândula sebácea. Em contrapartida, é riquíssima em glândulas sudoríparas, as responsáveis pela mão suada na hora da prova. A pele fina tem o pacote completo. O que nos leva à pergunta final. Por quê? Qual a vantagem funcional dessa arquitetura tão robusta nessas áreas? É o clássico, a forma segue a função. Palmas e plantas são áreas de altíssimo estresse mecânico. Atrito, pressão, impacto. O tempo todo. Então a primeira vantagem é a resistência. Aquele extrato córneo gigante funciona como um pneu de trator, um amortecedor. Protegendo as camadas vivas embaixo. E a segunda vantagem é a aderência, o grip. Ah, faz sentido.
A ausência de pelos e principalmente de sebo, que é oleoso, combinada com as cristas epidérmicas, que são as nossas digitais, aumenta o atrito. Para segurar objetos, caminhar sem escorregar. É uma superfície de alta performance. Uma camada de óleo ali seria um desastre. Total. Então, resumindo os pontos-chave para não esquecer: hipertrofia é a célula crescendo em tamanho. Hiperplasia é o tecido ganhando mais células. Metaplasia é a troca de uniforme, reversível, mas arriscada. E displasia é a desordem, a bagunça pré-maligna. A melanina é o guarda-sol do DNA. E a pele espessa é a que tem extrato lúcido e não tem pelos, uma arquitetura feita para o combate. Com isso, a gente destrinchou o estudo, não sobrou pedra sobre pedra, a lógica ficou bem clara. Ficou. E antes de a gente terminar, fica um pensamento. A gente viu que a metaplasia é uma solução de curto prazo do corpo que cria um problema de longo prazo. O risco de câncer. Isso me faz pensar em quantas outras situações na medicina a gente vê esse mesmo padrão. Onde mais o nosso corpo ou até a nossa prática médica implementa uma solução rápida para um problema agudo que, ironicamente, vira a semente de uma complicação muito maior no futuro. A fibrose de uma cicatriz que restringe um órgão, a inflamação crônica. É um tema recorrente. A gente resolve um incêndio hoje e cria um deserto amanhã. Uma ótima pergunta, fica para reflexão. Bom, meu café acabou. O meu também. E o próximo desafio já está na porta. Hora de voltar para a trincheira.